Olá, gente, a graça e a paz. Seja bem-vindo à Escola do Reino com Flori Franco. Gente, nós estamos numa jornada falando sobre a escatologia bíblica, o juízo final. Nesta aula, nós vamos definir a justiça de Deus. É isso mesmo. Não se trata da minha justiça, nem da sua justiça, nem dos preceitos e princípios desta terra, mas da justiça que é revelada através da palavra de Deus. E essa justiça ela foi expressa há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo pisou aqui nessa terra. Naquela cruz, ele disse, está consumado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Fica conosco, tem coisas maravilhosas chegando. Então, gente, pega a tua Bíblia agora, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Pega uma caneta, faz as suas anotações, elabora os seus próprios estudos. Se você não assistiu a primeira aula e a segunda, eu vou deixar o link aqui embaixo para complementar essa aula. É fundamental você assistir essas duas aulas. De fato, Hebreus 5, 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Já escreve aí do lado. Quais são os princípios elementares da palavra de Deus? Escreve aí. Quais são os princípios elementares da palavra de Deus? Princípios elementares são os ensinos básicos. Algumas traduções, eles traduziram como ensinos básicos. Estão, continuando a leitura, precisando de leite. Também significa o alimento leite. Tem gente que tem 10 anos da igreja, 20 anos, 30 anos, ainda só querendo leitinho, só leitinho, só leitinho. O leite é fundamental para o nosso desenvolvimento. Ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas para um perfeito crescimento natural, é necessário o alimento sólido, ou é necessário introduzir o alimento sólido. E o alimento sólido requer um pouquinho mais de esforço. Por quê? Porque nós temos que aprender a meditar na palavra de Deus, ou ruminar. Tem gente que não quer mastigar, só quer sugar, só quer sugar. Nada contra, meu irmão. Porque é muito bom a gente só receber da palavra de Deus, mas temos que praticar, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus. Se você não consegue praticar a palavra de Deus, é bem simples, porque você não está conseguindo guardar a palavra no seu coração. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Veja, em primeiro lugar, que o autor aqui de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, vamos tratar aqui como Paulo, certo? Paulo, ele não está dizendo que nós não temos que nos alimentar de leite. Sim, ele diz que devemos nos alimentar com leite. O leite representa o quê? O alimento básico. Nós temos que nos alimentar do alimento básico da palavra de Deus, porque isso trará vida para nós. Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aqui está a boca de Deus quando lemos a palavra, quando meditamos na palavra, quando estudamos a palavra. O sopro de Deus vem para o nosso espírito. O nosso espírito testifica, porque a palavra de Deus, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e nos dá o quê? Vida. Porque sem Jesus Cristo nada podemos fazer. E devemos acrescentar na nossa vida diária a palavra de Deus. Se você acrescentar, grave isso aí, se você acrescentar a palavra de Deus na sua vida, a palavra de Deus vai acrescentar na sua vida paz, abundância e vida longa. É o que a Bíblia diz. Depois dá uma lida lá, Provérbios 4, versículo 10, versículo 20 a 22. Leia. Isso é maravilhoso, vai te ajudar em outros aspectos da sua vida também. A palavra de Deus nos ajuda em outros aspectos. E não tem experiência no ensino da justiça. Se eu fico só no leite, eu não consigo experimentar a justiça de Deus. E essa justiça aqui, gente, não se trata da nossa justiça. Não se trata da justiça desta terra.
Porque a justiça dessa terra está desequilibrada. E Deus detesta balanças desonestas. A justiça que vem de Deus, ela foi expressa nessa terra através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. A justiça que vem de Deus, ela foi expressa através do nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que receber essa justiça no nosso espírito se queremos viver em retidão nesta terra. É isso que Paulo está falando. Amém? Então nós vamos avançar no conhecimento e vamos continuar crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os princípios elementares? Ou alimento leite, só leitinho, ou os ensinos básicos da doutrina de Cristo. Eu fiz uma lista aqui. Pega a tua Bíblia aí, confira comigo, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Então aqui está, gente, uma lista dos princípios elementares da palavra de Deus. Arrependimento de obras mortas, isso quer dizer nós somos salvos pela obra de Cristo, não pelas nossas obras. Nós somos salvos para realizar boas obras, mas não somos salvos pela obra. Se você consegue entender isso. Nós fomos salvos para realizarmos boas obras, mas não somos salvos pela obra, pela minha obra, mas pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. Jesus Cristo, ele fez o maior ato de justiça. Para Deus foi uma troca justa. Arrependimento da fé em Deus, o ensino do batismo. Veja só, gente, ensino do batismo, coisas básicas, ensinos básicos. Da imposição de mãos, sobre milagre, cura, libertação, poder de Deus, ensinos básicos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se nós não conseguimos compreender a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, como então poderemos experimentar o pleno conhecimento de Deus? Porque nós debatemos sobre esses dois últimos pontos. E nesta aula, nós estamos falando sobre o juízo eterno. É o juízo de Deus, o juízo final. É isso que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando disso. Mas nós vamos compreender esses 6 itens aqui, esses 6 princípios, nós vamos compreender se entendermos a justiça de Deus. E é por isso que eu trago agora o conceito da justiça de Deus, que está na palavra de Deus. Existe na Bíblia a palavra revelada e a palavra comentada. Nós vamos falar dos oráculos de Deus, que é a palavra rema, que é a palavra revelada do Espírito, que ela vem da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que deixar a própria palavra trazer a revelação. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E assim a gente vai. A gente vai confrontando ou vai vendo as referências parte a parte. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E assim que a gente faz. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não precisa de nós. Não precisa. Ela se auto-explica. Então, você pega um texto aqui, um texto ali e vai analisando com base na Bíblia. Então, eu quero trazer a revelação da palavra de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele fez uma pergunta aos discípulos. Ele disse assim: o que os homens dizem que eu sou? E eles disseram: profetas, Elias, João Batista. E essa é a informação comentada, porque eu posso ler com base nos comentários de alguém. E o que vocês dizem que eu sou? Agora vem a palavra revelada. Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro e disse: essa revelação não veio de vós, mas veio da onde? Do céu. Isso chama oráculos de Deus, ou seja, a palavra rema. E nós estamos em busca dessa palavra rema, que é a palavra que explica a própria palavra de Deus. Então fica conosco, tem coisas maravilhosas chegando. Princípios para buscar a justiça de Deus. Jesus diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos buscar a justiça de Deus, se você está no lugar certo. A palavra buscar quer dizer conhecer, se informar, pesquisar. Quando nós pesquisamos a justiça de Deus, nós estamos no caminho certo. Você está no lugar certo. Essa é a sua prioridade. Primeiro, somente
a justiça de Cristo nos justifica diante de Deus. Nenhum ato, por melhor que seja a intenção, é capaz de justificar o homem diante de Deus. Somente o que Cristo fez naquela cruz, quando nós reconhecemos isso, somos justificados. Reconhecemos com a nossa fé, crendo no coração, confessando com a boca. Somente pela justiça da cruz, em Cristo, o homem pode se relacionar com Deus. O que Cristo fez naquela cruz foi suficiente para ligar os dois mundos, o céu, a terra. E hoje, o homem aqui na terra tem acesso aos céus por causa daquele sacrifício na cruz. Então agora nós temos um mediador, Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Somente pela fé em Cristo Jesus somos justificados. Nós não somos justificados pelas obras, mas fomos salvos para realizarmos boas obras. A minha obra não vai me justificar, mas eu fui salvo para fazer a obra. Você tem que entender essas coisas. São coisas simples. Primeiro vem a fé, depois a obra. Não tenta colocar as coisas no lugar errado. As pessoas querem fazer a obra para se justificar. Quantas pessoas hoje a gente vê nas igrejas locais cometendo erros como esse? Tentando fazer isso. Às vezes acontece assim. Às vezes a pessoa está assim. Às vezes a pessoa fez alguma coisa errada, né? E ela se sente culpada. E daí ela tenta fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, para tentar agradar a Deus ou tentar agradar o próximo, para receber a justiça de Deus. Isso chama-se na Bíblia de obras mortas. Nenhum ato de justiça própria é capaz de justificar o homem. Mateus capítulo 6, versículo 1. Dá uma lida lá. O único ato que pode te justificar é o sacrifício de Jesus. Se a morte de Jesus não foi suficiente para te tornar justo, olha, você está com sérios problemas. Como é que eu faço então? Romanos 10, 10. Crer no coração para se firmar na justiça. Creio em quê? Crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E confessa com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ou você vai confessar, ou você confessa agora e recebe a justiça de Deus, ou será punido mais lá na frente, quando vier o juízo eterno. Porque no juízo eterno, a justiça de Deus virá para aqueles que não estão debaixo da justiça de Cristo hoje aqui. Eu vou repetir. No dia do juízo final, a justiça de Deus virá, o castigo do Senhor virá sobre todos aqueles que não receberam Jesus. É bem simples assim. Jesus, ele tomou o nosso lugar, recebendo o castigo que não merecia para nos livrar do castigo futuro. Se hoje Jesus já foi castigado, então no juízo eterno eu não mereço ser castigado. Vocês entenderam isso? Isso quer dizer o quê? Se eu confesso Jesus agora, ok? E toda língua confessará Jesus Cristo. Se eu confesso Jesus agora, eu estou livre do castigo do fim, do juízo final. Mas se eu não confessar Jesus agora, eu vou confessar aqui. E agora não vai ter mais juízo. Aliás, o juízo será a punição. Porque aqui tem a absorção ou a justificação. Quando Jesus, ele absorveu todo o pecado, toda a culpa, todo o castigo que nós merecíamos por sermos pecadores. Ele absorveu, ele entrou na frente e tomou num ato de justiça, o qual nunca houve nessa terra. Então, você para e pensa por um instante, tem uma pessoa está sendo julgada, pensa comigo, tá? Pensa aqui agora comigo nessa história. Uma pessoa está sendo julgada e uma outra pessoa, que se chama Jesus Cristo, disse para o juiz que estava condenando ela pelos erros que ela cometeu, disse assim, não foi ela que cometeu, não, foi eu que cometi. E o juiz, ali na corte, olha para ele e diz assim, tem certeza? Foi você que cometeu? Olha, essa pessoa aí vai sofrer isso, 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 isso. E Jesus disse, sim, foi isso que aconteceu. Então agora o juiz vira o rosto e aquela pessoa, ela se torna justa.
E Jesus Cristo agora, ele foi castigado. Agora o juiz ele não pode castigar essa pessoa de novo, senão ele estaria sendo injusto, porque senão ele ia punir 2 vezes. E ele já puniu Jesus no seu lugar. Então agora quando você confessa a Jesus, você recebe todo o benefício que Cristo tinha. Você recebe, se torna um com ele. Jesus Cristo, porque Jesus já recebeu a punição. E se você não confessar agora em vida, quando você morrer, você vai ressuscitar lá no juízo final. E você vai confessar Jesus naquele momento, mas naquele momento não vai ter mais volta. Porque a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez. E depois disso vem o quê? O juízo final. Porque no juízo final ele vai ressuscitar. E agora ele pode tentar confessar quem ele quiser. E a sua confissão não valerá de nada. Então essa primeira confissão te dá direito a participar dos benefícios do céu eternamente. Mas na segunda, não tem mais. Porque aqui você não está coberto. Aqui você está coberto por uma aliança que se chama graça. Mas quando termina a graça e você morreu, e agora se você tenta confessar, você não tem mais direito. Aí você vai receber toda a punição que Jesus já pagou. Receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção que Deus já derramou sobre a sua vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, somente pela graça recebemos a dádiva da justiça. É um presente. Isso quer dizer que nós não merecemos, porque nós somos inúteis e não sabemos o que fazer. Mas Jesus sabe o que fazer e Ele nos ensina como fazer. O maravilhoso é que Ele sabe e nos ensina. Se permita. Glória a Deus. Somente pelo ato de Cristo na cruz, Deus nos declara justo. Deus, Ele nos declara justo. Romanos 3, 24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos. Não pelo nosso próprio esforço. Não porque somos inteligentes. Não porque... Por vários porquês. Ele nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. E ele está falando desse castigo final, da condenação. Por isso que nenhuma condenação lá no final há para quem está em Cristo Jesus. Ele nos resgatou desse castigo. Quando nós confessamos, cremos nele aqui, recebemos toda a dádiva dele, ele recebeu a punição. Agora eu estou salvo, eu não posso ser punido de novo, porque Deus não vai punir a mesma pessoa 2 vezes e ele já puniu Jesus no seu lugar. Ele não vai te punir de novo. Então ele nos resgatou deste castigo final. Agora somos livres e salvos para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Se aproxima de Deus. Creia no coração e confessa com a boca. Essa é a fé verdadeira. Romanos 5,18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação. Quando Adão pecou, por que nós pecamos? Nós pecamos e somos pecadores pelo pecado de uma pessoa, Adão. E quando Adão pecou, o homem então, ele entrou no juízo da morte, do castigo. Mas um só ato de justiça, aleluias, glória a Deus, um só ato, tá vendo aí? Não foram vários atos, foi um só. De justiça de Cristo removeu a culpa. Glória a Deus, você não é mais culpado. Isso nos ajuda muito, porque tem gente que carrega a culpa e tenta se livrar da culpa fazendo o que é bom. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, dá a cesta básica, ajuda não sei quem, ajuda não sei quem, faz isso, faz aquilo, dá o dízimo. O seu dízimo não é para justificação. Sabe disso, né? Começa por aí. Porque tem gente que dá o dízimo porque se sente culpado. Não. Jesus Cristo, ele nos livra da culpa e da condenação quando nós cremos e confessamos o seu nome. O que eu faço diante de Deus é porque eu sou tão grato a Ele. Eu sou tão grato a Deus. Eu sou tão grato que eu quero fazer muito mais. Eu quero gravar mais aula. Eu sou muito grato a Deus que eu quero ensinar todo mundo isso. Porque eu me sinto tão feliz com isso que eu quero compartilhar contigo, quero te ensinar a fazer parte disso também, para sentir essa paz, essa alegria que eu sinto. E é por isso que eu faço a obra. Porque você pode estar aí se perguntando, então não vou fazer mais a obra. Nós fazemos a obra, número 1, porque somos gratos. Nós fazemos a obra, número 2, porque queremos ajudar o próximo. Nós fazemos a obra, número 3, porque é uma semente no reino dos céus. Quando nós fazemos a obra, nós estamos semeando, lançando a semente, que é a semente do Evangelho.
Então, meu querido, nós não fazemos a obra para nos justificar, mas como semente, pela gratidão e porque queremos salvar as pessoas, ajudando elas, porque a palavra de Deus liberta. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Que maravilha! Que maravilha! Lança sobre ele toda a culpa. Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele morreu e levou toda a culpa e condenação. Seja livre, meu irmão. Se você se sente culpado de alguma coisa, faça essa oração comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está distante da presença de Deus, se você nunca confessou o Senhor Jesus, também repita essa oração comigo. Coloca a mão no teu coração e diga: Pai, meu Pai, eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo nessa terra para nos ajudar e nos livrar de todo o mal. Obrigado, Senhor, pela paz que eu sinto agora, em o nome do Senhor Jesus. Recebe, Senhor, as minhas palavras, recebe a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio e eu declaro que o Senhor é o meu Rei, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. 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 Seja livre de toda a culpa, em nome de Jesus. Somos declarados justos, Romanos 3, 22. Diante de Deus, veja só a palavra aqui, diante de Deus. Não é diante dos homens, certo? Existe uma justificação diante de Deus e existe uma justificação diante dos homens. Diante dos homens é o lateral aqui, mas diante de Deus é o vertical. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Então você crê em Jesus, crê da forma certa. Crê da forma certa com o coração e confessando com a boca. Se você crê, não adianta crer só com o coração e não confessar com a boca. Porque a gente vê várias pessoas aí dizem assim: eu creio em Jesus. Confessou com a sua boca? Não. Então não crê. Tem gente que confessa, mas é só de boca. Como é o certo então? Ouvir a palavra, guardar no coração e confessar com a boca. É isso aí. Então você tem que ouvir a palavra e crer no coração e confessar com a boca. Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque as minhas obras, eu só vou receber a recompensa de quem está vendo o que eu estou fazendo, mas não para Deus. Entenderam? Mateus 6, versículo 1. A justiça do homem não traz benefício do céu. A justiça do homem para o homem, desculpa que eu vou consertar, a justiça do homem para o homem não traz recompensa do céu. E nós não fazemos a obra para receber a recompensa. Nós fazemos a obra porque já recebemos a recompensa. Que recompensa? De sermos declarados justos diante de Deus. Então eu sou justo, por isso que eu pratico a justiça. Eu não estou tentando ser justo com os meus atos. Esse é um dos erros gravíssimos dentro do corpo de Cristo, das igrejas locais, é que as pessoas tentam, pelos seus esforços, pela sua obra, tentam ser justas. Não, você recebeu Jesus, você é justo. Agora nós vamos andar em justiça. Eu sou justo, por isso que eu ando em justiça. Aleluias. Glória a Deus. Diante de Deus. Amém? Romanos 3, 26. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Como Deus se mostrou justo? Condenando o pecado e justificador, quem é Jesus, declarando justo o pecador, eu, você que crê em Jesus. Aleluias. Parece difícil de entender. Esse é um versículo que muitos teólogos não conseguem explicar. Mas eu já expliquei aqui, você já entendeu. Veja comigo, Romanos 3, 26. Pois planejava quem? Deus planejava revelar o quê? A justiça que vem na palavra de Deus. Amém? Vem do Evangelho. Revelar a sua justiça que vem do Evangelho no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Dessa forma, Deus se fez justo. Como foi que Deus se fez justo? Como é que você vê? A gente não vê Deus justo quando a gente vê Deus punindo todo mundo. Não. Deus puniu Jesus, castigou Jesus para fazer quem crê nele justo. Que maravilha. Condenando o pecado. Que pecado? O pecado do homem que veio em Adão. E justificador. Quem é o justificador? Jesus. Ele veio nos justificar. Ele condenou Jesus e o pecado no corpo de Jesus, declarando justo
o pecador, no caso nós, que cremos em Jesus. Se você crê em Jesus, você é pecador. E ele te ver justo, não pelos seus atos de justiça, mas pelo que Cristo fez naquela cruz. Porque agora nós somos livres da condenação futura, do castigo do mundo, que o mundo irá receber. Ou você recebe a justiça agora de Jesus, a justiça agora de Deus, que foi feita em Jesus, castigada em Jesus, ou você recebe a justiça sem Jesus, e aí você recebe a punição no seu corpo. Porque Deus puniu Jesus, castigando, fazendo ele carregar aquela cruz, sofrendo, para que nós pudéssemos receber a dádiva da justiça, ser declarado justo e receber as bênçãos do céu. Que maravilha! Para Deus é uma troca justa, isso que ele está falando. Para Deus é uma troca justa. Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Todas as religiões, as pessoas estão tentando se justificar diante do seu Deus. Então, se eu quero pedir alguma coisa a qualquer Deus, em qualquer religião, eu tenho que fazer algo. É assim que se resume a religião. Eu tenho que fazer algo para receber. Então, eu vou dar, tá? Tem uma fruta aqui. Eu vou dar essa fruta para o Deus, seja qual for a religião, vou dar essa fruta para ele achar graça na fruta e me conceder o favor. Todas as religiões se baseiam nisso, em que a pessoa, para se aproximar de Deus, tenta se justificar dando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Não é assim no corpo de Cristo. Nós não fazemos nada para tentar nos justificar. Por quê? Porque Jesus Cristo já nos justificou e nós recebemos essa justiça pela fé, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos que ter paz com Deus. Não ficar tentando, batendo cabeça, tentando fazer isso, fazer aquilo, para ser melhor que os outros. Porque quando eu não entendo que eu sou justo, eu quero só fazer as coisas para encher o meu ego. Eu quero orar para que as pessoas vejam, eu quero cantar para que as pessoas vejam, eu quero pregar para que as pessoas vejam que eu sei cantar. Eu quero fazer para que as pessoas para aparecer. Isso chama egoísmo. E a graça de Deus, ela não prospera, ela não cresce em quem tem um pensamento. Porque Deus concede graça aos humildes. Grave isso aí. Deus concede graça aos humildes. Aos soberbos, ele rejeita. Quem são os soberbos? Quem tenta fazer pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. Tenha paz com Deus, descanse no Senhor, por causa daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Então, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Todas as religiões, como eu falei, as pessoas estão querendo ter paz com o seu Deus. E nós recebemos essa paz de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Veja que maravilha! Pois Deus fez Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nossos pecados. Vamos ler de novo. Pois Deus fez Cristo, aquele que nunca pecou. Veja a imagem aqui. Jesus sendo condenado neste momento aqui, de uma imagem de um filme. Veja comigo essa imagem. Ele está preso, acorrentado. Tem muitos opositores ali. A roda dos escarnecedores. Todo mundo ali querendo espancar, falar alguma coisa. Foi o que Deus fez. Deus colocou Jesus no meio dos escarnecedores, onde ele foi julgado e condenado, certo? Isso é um juízo, é uma justiça. Porque quem merecia estar naquele lugar? Eu e você. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, ele fez essa troca justa. Veja comigo no texto agora, 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nossos pecados, para que por meio dele, aleluias, que maravilha, por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós não merecemos, irmão.
Nós não merecemos isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele concedeu essa graça de nos fazer justo diante dEle. Ele nos declara justo não porque nós sabemos ou podemos fazer alguma coisa, mas porque Jesus Cristo, Ele foi punido no nosso lugar. Isso é maravilhoso. Como é que nós somos salvos? Como é que nós somos salvos? Como é que somos declarados justos? A palavra está bem pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a boca você confessar o Senhor Jesus e crer no seu coração que ressuscitou dos mortos, então será salvo. Pois é crendo no coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Aleluias. Se você não é salvo ainda, se você está ouvindo o chamado de Deus, chegou até o final desse vídeo, faça essa oração comigo. Pai, perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa as nossas falhas, nos livra, Senhor, de todo mal. Nós recebemos a dádiva da justiça agora, o Teu Espírito venha sobre nós e nos livre de todo mal. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda esse homem, essa mulher nas fraquezas delas, nas fraquezas deles. Livra-os de todo mal, de toda culpa, em nome do Senhor Jesus, que a Tua salvação chegue na casa, em nome do Senhor Jesus, e a salvação do Senhor chegou na sua casa. Diga: Senhor Jesus, Tu és o meu Rei e o único Salvador. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo.